Este programa é livre para todos os públicos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que o Pai das misericórdias possa ouvir a nossa prece, a sua prece. Estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Você observa de fundo aqui os vitrais do nosso santuário, que dizem da espiritualidade também aqui do santuário. E o vitral começa pequeno e ele aumenta, não é? E ele também começa de uma cor e vai se transformando, vai mudando numa outra cor. Esse crescente significa, né, essa janela que vai crescendo, né, esse vitral crescente revela a caminhada que nós realizamos, né, que deve ser gradual, deve ser de evolução, deve ser gradativo, deve ser cada vez mais para o alto, para o céu. E a mudança da cor significa a conversão. O filho pródigo fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Por isso ele voltou. Ele fez a experiência com um abraço, sim, mas ele fez a experiência antes, quando ele estava lá no pecado. Quando ele havia abandonado tudo, ele se recordou que ele tinha um pai e por isso ele retornou para casa. Então ele fez uma experiência fora, vamos dizer assim, porque sentiu falta do pai e aí retornou, e é claro, e aí o Pai das Misericórdias, ele esbanjou misericórdia para com aquele filho. Eu desejo que esse momento de oração seja esse momento onde você se sinta profundamente amado, amada pelo Pai das Misericórdias, e onde quer que você esteja agora, que você retorne para os braços do Pai. Você aqui do Brasil, você de Portugal, você que nos acompanha de outras realidades no nosso mundo, seja bem-vindo. Quem está pela TV, pela internet. Do livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Provérbios 14, 31. Quem calunia o indigente, insulta quem o criou. Honra o Criador, quem se compadece do pobre. O livro dos Provérbios, o livro do Eclesiástico, do Eclesiastes, são livros que apresentam alguns ditos populares, alguns ensinamentos, e esses ensinamentos eram destinados aos príncipes, então aqueles que governariam possivelmente depois, não é? Então esses ditos populares ou esses ensinamentos serviam, claro, não somente para eles, mas também serviam para toda a população, todo o povo de Deus. E podemos dizer, os ensinamentos servem também para nós. O Senhor nos fala através do autor sagrado: quem calunia o indigente insulta quem o criou. Quem criou o indigente? Quem criou o rico? Quem criou o pobre? Foi nosso Senhor, foi o nosso Deus, foi o nosso Pai. Então quem o insulta, quem o maltrata, está maltratando quem o criou. E aí nós vamos recordar lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que diz? Que Deus criou o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança. Ora, o homem é imagem e semelhança de Deus. E se é imagem e semelhança de Deus, então eu preciso ver, você precisa ver o próximo como se fosse o próprio Deus. E por isso todo o respeito, por isso todo o amor para com o nosso irmão, para com o pobre, para com o indigente, para com o rico, para com aquele que é necessitado, a nossa compaixão para com estes nossos irmãos. Aqui diz, né? Quem insulta o indigente, insulta quem o criou, insulta a Deus. Honra o Criador, quem se compadece do pobre. Se nós
honramos a Deus, nós vamos nos compadecer do pobre, do necessitado. Honra o Criador. Vamos honrar o Criador? Vamos homenagear o nosso Criador, o Pai do céu, o Pai das misericórdias? Como? Através do cuidado para com o nosso irmão, para com o pobre. Aqui, é claro, a realidade bíblica, a realidade daquele tempo, era o pobre pobre mesmo? Era. O pobre desprovido de bens. Mas mais ainda, aquele pobre que é desprovido do Senhor. Esse merece a nossa misericórdia, mais ainda. Esse merece o nosso cuidado. E aqui me vem à lembrança algumas obras de caridade que cuidam de pobres, de necessitados. Me vem agora à mente, a Toca de Assis, me vem à mente a Aliança de Misericórdia, me vem à mente os vicentinos. Tantas obras que cuidam de pobres, que cuidam de necessitados. E certa vez disseram também a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Teresa de Calcutá, eu não faria isso nem por $1 milhão, quando ela estava ali cuidando de um pobre. E ela disse, eu também não faço. Eu não faço por $1 milhão. Em outras palavras, eu faço por amor. Eu faço porque eu vejo o Cristo, eu vejo Deus naquele pobre, naquele necessitado. Meus irmãos, façamos o bem aos nossos irmãos por amor. Façamos o bem porque Deus está ali naquele irmão, está ali naquela irmã. Não façamos por dinheiro, não façamos por fama, não façamos até mesmo para ter algum tipo de satisfação interior. Não. Façamos porque nós amamos a Deus. A melhor maneira de honrar a Deus é aqui, como Ele está nos dizendo. Quem se compadece do pobre, quem se compadece do indigente, quem se compadece do necessitado. Se a sua vida anda ruim, anda sem graça, anda desgostosa, sem sentido, procure a Deus. Se a sua vida anda sem sentido, sem gosto, procure a Deus, ame a Deus e visite um pobre. Visite uma instituição carente. Meus irmãos, nós somos revigorados quando nós visitamos pessoas que estão passando por maiores necessidades do que nós. Às vezes nós queremos algum tipo de bem e encontramos a pessoa totalmente desprovida de bens. Nós temos muito, viu? Nós temos muito e temos que agradecer muito a Deus. Então, nos compadeçamos dos pobres, não insultemos o indigente, mas acolhamos os nossos irmãos pobres, necessitados, porque dessa forma nós estamos honrando o próprio Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Se você tem alguma experiência a partilhar conosco a respeito do Pai das misericórdias, a misericórdia que você experimentou dele, a paternidade de Deus, pode escrever para a gente, tá bom? Fale conosco, @Pai das Misericórdias, envie o seu testemunho ou também o seu pedido de oração para nós rezarmos aqui no nosso programa, mais ainda, para nós colocarmos aqui ao Pai das Misericórdias, apresentarmos ao Pai das Misericórdias as suas intenções. Sobre você,
sobre os seus impossíveis. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.